Então, pra quem tá boiando, eu fiz uma live um tempinho atrás, fazendo uma tier list sobre todos os episódios da nossa amada fanmade de Drama Total Vilões à Solta. E com a ajuda de vocês, ao vivo fizemos nosso Top 22, na qual você também pode fazer a partir do link que deixei na descrição desse vídeo. Lembrando, pra quem não sabe, eu já anunciei a nova temporada do Vilões à Solta, sendo ela Drama Total Os Abomináveis. Se quiser apoiar a produção da nossa novíssima fanmade, Pix na tela. Qualquer valor já daria uma grande ajuda, tá? Além disso, temos o nosso Seja Membro, né? Com tudo isso em mente, vamos ao vídeo. E claro, antes de tudo, para fazermos nossa tier list é importante definirmos alguns critérios para analisar os episódios. São eles: desenvolvimento de personagens, humor, desafio, jogo, isso é, no que se refere às estratégias que ocorrem no episódio, a eliminação, se a construção dela é boa ou não, o quanto o episódio impacta para a temporada e o tanto de cenas icônicas. E sobre as categorias da nossa tier list, é simples, vou separar em episódios ruins, que são episódios ruins, episódios abaixo, que são episódios que são muito rasos de forma geral, mas ainda assim superiores aos episódios ruins, os episódios médios, que são episódios que têm coisas boas, mas ainda assim fica longe do resto, os episódios bons, que são episódios simplesmente bons, com ótimas cenas, ótimas interações ou desafios, ou sei lá, e os episódios incríveis, cinema, que são episódios completos, que moldam o que é o Vilões à Solta. Com tudo isso muito bem definido, vamos pro Top 22. O episódio 20 fica nessa última colocação simplesmente por ser muito mais um episódio especial curtíssimo, algo mais extra do que necessariamente um episódio, sabe? Logo, de acordo com os nossos critérios, faz sentido ele ficar em último, apesar dele apresentar um personagem que no futuro vai impactar e muito na história, mas isso, bom, isso fica pro futuro. Em 21º lugar temos o episódio 3, né, que indo para os nossos critérios, bom, ele é um episódio que tem um desenvolvimento nas relações sociais, tem, querendo ou não. Ele é um episódio que não tem eliminação, logo, traduzindo, ele é um episódio que desenvolve essa questão social. Apesar disso, o fato dele não ter eliminação é algo que naturalmente incomoda, né? Isso vai servir para todos os outros episódios que eu vou citar que não tem eliminação. Ele tem um bom humor na medida do possível, um desafio meio paia, que é o das perguntas. Tem cenas icônicas como o Topher entrando no jogo, Scott, Sugar e Amy fazendo sua aliança e movimentando o programa, pelo menos inicialmente, né? Coisa que se encaixa na parte das estratégias que definimos, mas apesar de tudo isso, ele ainda está abaixo de todos os outros episódios. E, bom, foi um episódio muito mais experimental esteticamente falando também, então eu ainda tava vendo como é que ia ser o ritmo da temporada. Dito isso, o padrão do Vilões à Solta comparando com esse padrão específico, ele é um episódio bem ruim. Inaugurando a categoria episódios abaixo, o episódio 1, apesar de ser um bom primeiro episódio pra época, ainda fica atrás, né? E ele peca em diversas coisas também. Não tem desafio, não tem estratégia, o humor é bom, mas é isso. Praticamente não tem desenvolvimento de personagem, apesar de ter bastante interação. E sei lá, ele tem uma cena icônica aqui e acolá, mas no geral acho que é um bom lugar pra deixar ele, sabe? Ainda tava tudo muito cru e na prática não é um episódio memorável, apesar de ser o primeiro, né? Mas enfim, é normal, tá? É onde as coisas começam, tá tudo bagunçado e a duração dele também não ajuda, né? O episódio 2 é o primeiro episódio de fato que eu tive que preparar terreno para uma eliminação, então querendo ou não, tem desenvolvimento de personagem, tá? Tem a eliminação, que foi a do Justin, personagem não muito interessante, aliás. Tem um bom humor, com toda aquela parada do Max e do Relâmpago, criando o famoso bordão da Fênix Relâmpago. O desafio, apesar de simples, é icônico, que é de fazer as logos das equipes. E sim, é um episódio importante para a temporada. Dito isso, apesar dele ser um episódio completo de forma geral, ainda é um completo cru pro que a fanmade iria se tornar depois, saca? Então, fica por aqui mesmo. Cara, eu acho o episódio 5 um dos mais esquecíveis facilmente. Ele tem o desenvolvimento do Duncan ali, já preparando o terreno pra revelação da história dele. Tem um humor legal lá com o Mal e a Heather e o Alejandro lá na caverna, com o Patonildo fazendo pataquada. É um desafio bem básico, mas que, querendo ou não, já introduz os tickets, de certa forma, na série, representando uma certa importância, mas, sei lá, eu não acho que tem cenas tão icônicas assim. E, claro, o fato de não ter eliminação também não ajuda Mas, no entanto, eu ainda coloco ele acima do episódio 2 simplesmente por ser melhor produzido, vai? Acho que é válido, né?
Acho que começar os episódios médios já falando do episódio 6 é uma boa maneira de iniciar essa categoria, sabe? Certamente ele é um episódio que tem sim desenvolvimento de personagem, a relação do Mal e do Max, o que implica num ótimo humor também, junto com o Dave lá sendo esse alívio cômico, com a Kirsty, né, deles dois tendo essa interação. Existe o ponto de virada da Scarlett, a Amy e o Scott induzindo os povos a eliminarem o Max e começando o plano deles, né? Ou seja, eles começam a dominar o jogo aí, então sim é um episódio importante para consolidar a Amy como vilã da pré-fusão. No entanto, existe uma coisinha aqui que, bom, é o fato do Alejandro, Heather e Blaine só terem uma fala e, bom, é isso. Isso simplesmente joga ele para baixo, tá? Existem muitos personagens que simplesmente são esquecidos até demais nesse episódio, como esses três de exemplo. E ele até tem um bom desafio, querendo ou não, e por mais que a eliminação do Max acabou se tornando bem icônica, né? Ele acabou se tornando um personagem bem querido e, bom, apesar da eliminação dele ter sido legal, a construção ter sido legal e até emocionante de certa forma, ainda assim, o fato desse episódio esquecer três personagens tão importantes me incomoda. E sim, a culpa foi minha. Sobre o episódio 8, cara, sinceramente não acho que esse episódio esteja muito acima do 6, até porque ele não tem uma eliminação, também acho que é um episódio esquecível, mas ele manda muito bem para um episódio de desenvolvimento de personagem, tá? Duncan e Topher começando a aliança deles, Blaine e Heather também, Scarlett maltretados, Amy e Scott jogando muito bem, já tendo a galera na mão praticamente. É a partir daqui que a galera vai se envolvendo mais no jogo em si. Ele tem um bom humor, tem um bom desafio, tem cenas icônicas como a homenagem do Relâmpago a Fênix Relâmpago lá do Max, o Patonildo de areia, o Relâmpago salvando o desafio, né, mais outra vez, o Topher tocando saxofone, enfim, é um bom episódio. Acho que ele e os 6 estão bem niveladinhos. Agora a coisa sobe um pouquinho de nível, tá? Apesar do episódio 7 em si não ser tão interessante, ser mais do mesmo, com um desafio qualquer e bem curto, aliás, com o Dave tomando todo o humor pra si e depois sendo sabotado pela Amy com a ajuda do Mal, e o Scott já tendo essa faísca com a Kirsty, ela que interage muito bem com o Dave também nesse episódio, e enfim, de forma geral é um episódio bem normal. No entanto, a cena pós-crédito do episódio 7 simplesmente ou se não, talvez, a cena mais importante da série. É aqui que é revelado o passado que o Duncan teve antes do Vilões à Solta, pré-Vilões à Solta no caso, e é aqui que começa o início de uma amizade barra aliança e barra dupla mais icônica do Vilões à Solta, que é Duncan com o Topher, né? Então, por mais que seja um episódio que, tirando a cena pós-crédito, ele é bem normal, como o 8, como até o 6 também, eu acho que a cena pós-crédito realmente puxa ele bem pra cima, sabe? Agora, caraca, o episódio 4 pra mim é o primeiro episódio realmente bom da série, sabe? Como eu vou seguindo a tier list que fiz em live, então não vou trocar as posições, mas esse episódio é um episódio bem completo, né? Ele tem um bom desafio, um bom humor, um bom desenvolvimento de personagem, o Mal volta, é a primeira vez que a temporada tem essa virada de chave com a Sugar sendo traída pelo Scott e pela Amy e sacramentando eles dois, e principalmente a Amy, como a vilã a ser batida, pelo menos pré-fusão. Então sim, é um ótimo episódio. No entanto, apesar de ser um momento que passa a ditar o ritmo da fanmade, ainda peca em questões visuais. A questão da produção ainda não era tão interessante quanto o episódio 10, por exemplo, que é o seguinte. E é isso, mas ele é um dos meus queridinhos aqui, tá? E bom, apesar do episódio 7 em si não ser um episódio muito interessante, talvez por não ser um episódio eliminatório, eu acho que ele consegue ser um episódio muito bom no sentido de se entreter, de entreter a galera, sabe? Ele já é bem melhor produzido que o 4, por exemplo, ele tem um ótimo humor, com cenas muito icônicas como a questão do Duncan com o pássaro lá e o Topher reclamando com ele. Além disso, tem cenas do Mal e do Relâmpago que são muito legais também. E ele é um episódio também muito importante. Eu acho que é por isso que eu boto ele acima do episódio 4. E por que ele é importante? Porque ele simplesmente introduz o objeto que moveu a temporada toda, que foi o CD contendo as provas das sabotagens que Amy e Scott fizeram nos povos obcecados. E a Blaine, ele ainda pega essa gravação e a partir daqui começa a dominar o jogo completamente. Então isso sinceramente já é coisa bastante para manter ele nessa posição, por mais que eu goste mais do 4.
E abrindo a categoria dos episódios bons, realmente a coisa melhora muito, tá? O episódio 9 é um excelente episódio, cara. Tem desenvolvimento de personagem com a Scarlett, com o Alejandro, com o Mal, com a Eva, principalmente com a Eva, entre outros personagens também. Tem um bom humor, eu acho sensacional o humor desse episódio. Tem um desafio icônico demais, talvez o mais icônico da série, que é o da Sala Branca. Tem uma eliminação muito boa, no caso a desistência da Eva, essa construção dela passando o episódio, refletindo e depois acaba desistindo no final. Pra mim, e salvando o Topher também de ser sabotado pela Amy, pelo Scott, mudando todo o rumo da temporada, enfim, pra mim é muito bom, tá? E outra coisa, ele tem uma peculiaridade, ele já começa no desafio já, e eu acho isso diferente o suficiente pra chamar a atenção. E ele tem muitas interações bem diversificadas também, perdão. E é isso, eu acho que é um episódio muito bom e bem completinho também. E o episódio 12 também é outro episódio muito divertido. Eu diria que ele tá aqui por ser mais divertido de fato do que o episódio 9, de certa forma. Eu acho que ele tem cenas muito mais engraçadas, como as briguinhas do Scott e do Alejandro aqui. Tem toda a questão do Scott com o Dentão. Ele tem um bom desenvolvimento de personagem da Scarlett com o Alejandro. O Scott também, como já havia falado. Da Amy e da aliança da Heather e da Blaine, ele dominando o jogo, começando a dominar o jogo, fazendo o trato com o Duncan e o Topher para eliminar a Scarlett. Ele tem um desafio icônico que coloca os finalistas, né, o Topher e a Amy, isolados juntos, o que faz com que eles se aproximem e tenham esse desenvolvimento da sua rivalidade pro final da temporada. Então sim, ele é um episódio muito bom e muito importante também, tá? À frente do 12 temos o 13, que sua duração já diz muito do que vai ser a dinâmica da fusão, né? Existe um desenvolvimento claro da Jo e do Relâmpago aqui, a atenção é mais pra eles, de certa forma, apesar dos outros personagens como a Kirsten, Scott, Amy, até mesmo o Alejandro também terem destaque, mas a questão da reviravolta da Kirsten no final, eliminando a Jo e o Relâmpago com maestria, com a ajuda do Scott, com o Ticket Ruby, o que também impacta muito no direcionamento da fusão, e em seguida com a formação da nova aliança Amy, Scott e Kirsten. Tem cenas muito icônicas, o Relâmpago se machucando, a Kirsten quebrando tudo. Tem a cena que faria com que a Heather caísse no episódio 15, que é a do Topher, Duncan e Blaine, convencendo ela de trazer o Alejandro para a aliança deles. E enfim, é um ótimo episódio também, com certeza. E eu acho até que é um episódio subestimado, tá? O episódio 11 dos karts já começa com um desafio bem icônico de cara, né? Um dos mais icônicos. Só não sei se ele é mais icônico do que o da Sala Branca, mas acho que não. Mesmo assim, ainda muito icônico. A galera correndo em alta velocidade, em karts radicais, pegando tickets pela cidade. É um desafio, cara, é muito divertido, sabe? É muito diferente também porque ele se passa fora da mansão, né? Meio que na vida real ali. Então, existe esse tom que dá uma temperada a mais no desafio também. Tem toda a questão do plano genial da Blaine com a Heather de atrair Duncan e Topher para a aliança delas por meio da Scarlett, assim manipulando todo o jogo de Scott e Amy. Enfim, genial. Tem um ótimo humor com o Topher o tempo todo culpando a Kirsten por supostamente ter tentado sabotar ele no episódio 9. A eliminação do Mal tem uma boa construção de forma geral e muita gente até se tocou e disse que, caraca, é injusto isso aí, é injusto. Quem diria, né? O Mal, logo o Mal, que é esse personagem tão popular, né, no Drama Total, sendo tratado dessa forma tão diferente do que é tratado canonicamente. A dinâmica da dupla Scarlett e Alejandro barra amizade também que foi se construindo funciona muito bem aqui. E no mais é isso, é simplesmente um episódio muito completo também. E esse aqui deu o que falar durante a live, tá? Algumas pessoas acham que o episódio 11 deveria estar acima do episódio 17, mas acontece que o episódio 17 é um episódio da fusão, né, gente? Então, bom, episódios da fusão naturalmente sempre vão ser melhores do que o da pré-fusão, sabe? E como ele é um episódio da fusão, ele também consegue ser bem completo, mas aqui o principal é o jogo. O conflito entre as duas alianças se aflora de vez aqui, o desafio é bem mas ainda assim consegue ser icônico, porque, bom, tirou o alvo, né? O humor é bacana com o Josh e o chefe consertando os alvos e discutindo durante o processo. Tem a famosa cena do beijo de Duncan e Kirsten, mas dessa vez com outro propósito, né? A eliminação da Kirsten talvez seja uma das eliminações mais fracas da fusão, mas ainda assim tem um contexto muito bacana com a vingança do Scott e o discurso do Duncan. E esse é um episódio que tem uma coisa muito importante também, que é o CD, né? O Topher, ele ouve a briga do Scott e da Kirsten. Durante a briga eles mencionam o tal CD. E sem essa, meus amigos, a temporada daqui pra frente seria bem diferente. E a partir daqui as coisas começam a chegar à perfeição, porque a partir de agora
os episódios começam a ficar maravilhosos, assim como é o nome da nossa categoria. E já abrimos com um dos episódios mais importantes e icônicos de todos, né? Que é o 19. Com certeza é um episódio que não é completo, eu sei, o desafio é abaixo, o humor praticamente, bom, não tem humor, mas em compensação, o clima desse episódio tem algo bem diferente. Ele é tenso, e extremamente tenso, de verdade. É como uma guerra fria que pode explodir a qualquer momento, e explodiu, né? É aqui que temos brigas de Topher e Amy por conta do CD após toda a descoberta do Topher no episódio 18. Tem briga também do Topher com Duncan, onde a amizade deles e a aliança, né? A amizade e a aliança acaba ou pelo menos momentaneamente acaba, no caso, né? Tem o Duncan fazendo dupla com a Amy, interagindo com ela, o que é bem legal. Temos a Blanley manipulando o jogo e fazendo o Topher fazer a maior cagada da vida dele, que foi eliminar o Duncan. E é assim que vemos a Blanley vencer no final, já que mesmo de forma sutil, tivemos essa batalha entre Duncan e Blanley, onde ela foi a vencedora e dominou o jogo, tudo debaixo dos panos. E claro, a cena final da despedida do Duncan é simplesmente incrível. Se não fosse essa bronca gigantesca que ele dá no Topher, a temporada ia ser totalmente diferente. E em seguida temos o episódio 18, um episódio que no geral também foi limitado em algumas questões, como por exemplo o fato da Blanley e do Duncan serem quase figurantes nele. No entanto, a qualidade aumenta com um foco no triângulo Scott, Topher e Amy, estabelecendo um clima muito tenso entre ambos que afetou o final do show, né? O desafio consegue ser icônico e engraçado demais, com o Scott solando todo mundo e comendo até uma vassoura. É nesse episódio também que a história do CD finalmente é encerrada, com o Topher e a Amy interagindo e passando um bom tempo juntos, e aí ele encontra o CD e no final das contas vê a gravação jurando a Amy. E claro, a eliminação do Scott é bonita demais, né, cara? A amizade dele com a Amy é simplesmente linda, é bela, é genuína e tem muito carinho envolvido, né? É trágico ver o Scott sair daquele jeito, mas é verdadeiro, né? O Scott é alguém que não aguenta mais o jogo, e isso é natural, ainda mais por tudo que ele passou no programa. Então é um episódio muito poético. Rapaz, o episódio 14 do Rabanete Assassino é genial, né? Por algum motivo a galera ama esse episódio, e eu também. E eu tenho uma teoria do que seja esse negócio da galera gostar tanto, tá? Esse episódio é algo bem à parte, sabe? Eu escrevi ele pensando em uma série de sitcom e, de fato, acho que funcionou bastante, né? É um episódio que, lógico, que continua a história, óbvio, mas algo muito mais sem compromisso. Não tem desafio, não tem eliminação, só besteira. Mas é uma besteira divertida, tá? Certamente o episódio mais engraçado da fanmade e o mais diferente também, com toda essa atmosfera mais densa e de terror. E por mais que ele seja um episódio muito limitado em algumas questões, para os nossos critérios ele cumpre e muito bem o seu propósito e é uma ótima transição para a fusão. Ah, e detalhe, observação, se vocês perceberem, todo mundo interage com todo mundo, então isso é bem legal. Indo pro episódio 16, rapaz, é complicado, né? Lógico que é um episódio que tem um desafio bom, que tem cenas icônicas como a do Alejandro conversando com Duncan e revelando toda essa história da traição da Heather, mas é interessante apontar que esse episódio ele é muito limitado em interações. Se vocês perceberem, as alianças aqui, elas não interagem, simplesmente não interagem, o que poderia até puxar esse episódio mais pra baixo. No entanto, não tem como, né? O fato do enredo desse episódio ser basicamente a Blanley querendo garantir que o plano de eliminar o Alejandro dê certo, mas ao mesmo tempo ela fica com medo o tempo todo e desconfiada a todo momento, justamente pelo Alejandro representar esse perigo, né? É muito legal. É um episódio que brinca muito até com o próprio espectador e, sabe, é aquilo. Em quem confiar? Por que confiar? Eis a questão. Portanto, apesar de tecnicamente ter esses defeitinhos, né, com relação à interação primordialmente, esse episódio certamente é um dos mais marcantes da temporada, ainda mais pela saída do Alejandro. Então, enfim, acho que não tem muito pra onde colocar ele. E chegamos no top 3, rapaziada. E pô, sinceramente, acho que esses 3 episódios estão numa prateleira acima, né? O episódio 21 com certeza abriu margem pra muita coisa mudar a história, e é aqui onde o jogo simplesmente não importa mais. A Blanley se junta a Amy pra derrubar o Topher, e ele, que aprendeu a lição, tem um objetivo: ir pra final e de quebra se vingar pelo Duncan. E com a ajuda do Dentão, né, tendo essa amizade inesperada, ele consegue, vence o desafio, vai pra final e escolhe a sua
sua maior inimiga para ir pra final com ele, priorizando o jogo. Ele escolhe a Amy para ir pra final e dando o troco na Blanley, marcando uma divisão clara do Topher antes desse episódio e do Topher depois desse episódio, né? Do Topher vencedor, do Topher maduro. E assim também derrubando a vilã da temporada, que foi a Blanley. Existem muitas cenas marcantes e icônicas. Tem a cena do beijo estratégico, entre muitas aspas, né, da Amy no Topher. Tem a cena bizarra da lava, com a Blanley tendo alucinações, ou não, talvez não, sei lá. Tem o Chris não acreditando que o Topher foi pra final, e tem a Blanley se ferrando no final, lógico, né? O desafio certamente é o mais perigoso da série, o humor é bom, o episódio consegue sair do tom sério do 19, do anterior, né? Não vamos contar o 20 aqui no caso, e ele é simplesmente muito equilibrado. O Topher, a Amy e a Blanley tem simplesmente 100 falas cada um. O que significa? Significa que o tempo de tela realmente estava bem distribuído. Olha, durante a live todo mundo já cravava o episódio 15 na primeira colocação. Com certeza ele é um dos episódios mais bem feitos e icônicos da temporada. Só que quando chega a comparação com o 22, ou seja, o último episódio, fica difícil, sabe? Então nada mais justo do que deixar ele no top 2. O episódio 15 tem o jogo, que é a coisa mais importante no Vilões à Solta, em seu auge. Estratégias, traições, brigas, e em questão de interação esse episódio também é muito completinho. O desenvolvimento da Heather e a construção pro clímax dela é tudo muito bem trabalhado. O humor desse episódio também é afiado e maravilhoso, com a cena do Duncan e do Topher no banheiro para pegar o ovo dourado na privada. E falando disso, o desafio, apesar de simples, também é muito bem lembrado pela galera, pelo menos essa é a sensação que passa. Mas claro, o ponto alto aqui é o conflito entre a Heather e o Alejandro, e o Al se dando bem em cima dela de novo, e dessa vez de maneira ainda mais cruel, né? Com a Heather se tocando que Duncan, Topher e Blanley estavam manipulando ela desde o episódio 13, e é aqui que a Blanley se revela a vilã da temporada, é aqui que o ticket verde que ela acha no episódio 11 é acionado, e é aqui que vemos o quão real é a capacidade da Blanley, o quão alta a Blanley pode chegar com relação a potencial, com relação à habilidade de jogo social também. A queda da Heather é muito bem feita, simplesmente é muito bem feita. Esse episódio com certeza abre a fusão de uma forma muito impactante, que sobe o nível de cobrança de qualidade daqui pra frente. É a partir do episódio 15 que nenhum episódio depois dele pode fazer feio. Esse episódio é o episódio que dita o auge da série. E claro, por que não encerrar com o último episódio do Vilões à Solta? Bom, que fique claro que eu ainda pretendo fazer um episódio extra, que seria o 23, mas a gente não vai contar ele aqui, tá? É fato que o episódio 22 é o melhor. Mesmo que você goste mais dos outros, ninguém pode negar isso, tá? Ele é basicamente um filme. Ele tem tudo. Afinal, é uma rivalidade no modo passivo-agressivo, né? Com o Topher e a Amy assumindo o primeiro lugar e o segundo lugar, e revezando essa batalha de quem tá na frente um do outro durante o desafio, né? Afinal, é basicamente equilibrada, sabe? O desafio é bom porque são todos os desafios em um só, então sabe? Não tem como ser ruim. Tem a ajuda da Scarlett, do Alejandro e do Scott pra Amy. Pro Topher tem a ajuda da Jo, do Duncan, a volta triunfal do Relâmpago, sacramentando o Topher como campeão, né? Ele ajudando o Topher pra vencer a temporada. É uma final que pra mim é simplesmente perfeita. São os dois protagonistas da temporada, os dois personagens que representam a série. Todo mundo aparece, todo mundo tem fala, todo mundo tem cenas icônicas, como o clímax final, né? Quando o Scott tava brigando com o Topher e o Relâmpago aparece do nada salvando o dia. Cara, é incrível, sem palavras. Além de ter um humor muito bom também, né? E no final vemos um baita encerramento com as reações da galera vendo o Topher vencendo a temporada. E lógico, tem os recados de todos os dubladores da série. E se encerra de forma primorosa com um grande anúncio da temporada, no caso da nova temporada do Vilões à Solta, Drama Total, Os Abomináveis. Então, com certeza, esse é o melhor episódio de Drama Total Vilões à Solta. E aí, o que achou da tier list, ou no caso, do Top 22? Concorda, discorda? Comente sua opinião e faça sua lista também. Lembrando, caso quiser apoiar a produção de Drama Total, Os Abomináveis, o Pix, o Pix tá aí na tela. Muito obrigado pela sua audiência e tchau, nos vemos em breve.